a Lei 142 não trata de invalidez, que no caso da mulher, a cada 5 anos, ela pode ganhar até mais um, e no caso do homem, a cada 5, dá quase 2 anos a mais. Hoje é dia de live para responder a caixinha de perguntas, hein? Tem bastante pergunta aí para a gente começar. Vai chegando, vai deixando o seu coraçãozinho, ó, dedinho no like aí, ó, dedo no like. Já passa aí, espalha aí para os seus amigos. E vamos juntos em mais uma das nossas lives que estão virando tradicionais aqui, toda segunda-feira, hein? Eu já vou começar com vocês com uma pergunta aqui. Na verdade são várias, mas não vai dar tempo de responder todas, mas eu vou responder bastante, tá? Então vamos chegando aí. Deixa eu já pegar aqui a primeira e vamos lá. Quem pergunta foi a Débora Mendes. Tenho 49 anos, 24 anos de contribuição e diagnóstico de condromalácia. Aqui vem um ponto importante, há menos de um ano. Vamos lá. Primeira coisa, 24 anos de contribuição não são suficientes para a aposentadoria com deficiência leve. A mulher precisa de 28 e o homem 33. Tem casos em que a pessoa trabalhou exposta à insalubridade ou periculosidade, que no caso da mulher, a cada 5 anos, ela pode ganhar até mais um, e no caso do homem, a cada 5, dá quase 2 anos a mais. Um ponto importante que chamou a atenção é que ela diz que a condromalácia foi diagnosticada há menos de um ano. Lembra que eu falei para vocês, né? A deficiência leve, ela precisa ter um diagnóstico de no mínimo 2 anos. Quem está aqui no canal já sabe dessa informação, hein? Vamos para a próxima? Mais um aqui de joelho, hein? Agora é quem pergunta é o Ronaldo. Tenho pino no joelho e 35 anos de contribuição. Posso me aposentar? 35 de contribuição já passou dos 33 que a Lei Complementar 142 exige de você. Outra informação importante é que ele tem um pino no joelho. Em outros casos semelhantes, foi possível enquadrar essa pessoa como pessoa com deficiência leve. Uma dica importante, faça uma CNH especial, um RG da pessoa com deficiência, o cartão de estacionamento, que tudo isso vai te ajudar na aposentadoria. Somou os 33, foi considerado pessoa com deficiência leve, tem direito à aposentadoria pela Lei 142. E a Lei 142 não trata de invalidez. Isso é muito importante. A Lei 142 trata de deficiência. Então vamos lá, curtindo aí, hein? Dedinho na tela, hein? Próxima pergunta. Rodrigo, nasceu em 77, teve a síndrome de Guillain-Barré aos 15 anos, que deixou sequelas leves. Tô dentro? Faltou uma informação. Qual é o seu tempo de contribuição? Isso, gente, é tão importante quanto o diagnóstico da deficiência. O homem 33, a mulher 28. Quando a deficiência é moderada, o homem precisa de 29 e a mulher 24. Quando a deficiência for grave, o homem precisa de 25 e a mulher 20 anos de contribuição. Próxima pergunta, hein? Fernando, meu xará. Tenho 30 de contribuição. Hérnia de disco extrusa. 10 anos que tem a CAT, né? Então o diagnóstico tem mais de 10 anos. E um PPP de 23 anos. Tenho direito? Olha aí, gente. Quando você tem um tempo de contribuição que a gente chama de especial, ou seja, foi submetido à insalubridade ou periculosidade, esse tempo vale mais. Como eu já adiantei aqui,
Para o homem dá quase 2 anos a mais. E para a mulher dá quase 1. Mas por que a mulher ganha menos tempo do que o homem? Porque a mulher também precisa de menos tempo. A mulher é 28 e o homem 33. Próxima pergunta. Aqui. E não vão embora daí, porque no final, quando eu terminar aqui, eu vou responder 5 perguntas aí para vocês, hein? Vamos lá. Então já vai deixando as suas perguntas que a gente vai selecionar as 5 melhores e a gente vai responder no final. A Rose pergunta: o perito judicial reconheceu que tem um desgaste grau 4 nos joelhos, que é a famosa condromalácia, mas negou o benefício. O que aconteceu aqui? O pedido que foi feito nesse processo é um pedido de aposentadoria por invalidez, que nada se parece com a aposentadoria por deficiência. A incapacidade, que se chamava invalidez no passado, ela nada mais é do que o conceito que determinada doença me impede de praticar a minha atividade. E ainda, que eu não possa ser reabilitado em outra função. Já é muito diferente da deficiência. A deficiência, você não está impedido de trabalhar. Você trabalha com menos mobilidade, você trabalha com certa adaptação, algumas atividades você não pratica, então isso é muito importante. Deficiência é uma coisa, invalidez é outra, e o benefício de aposentadoria por deficiência é muito mais vantajoso do que a aposentadoria por incapacidade. Vamos à próxima. Ailson: fiquei com esses problemas depois de várias cirurgias. Fiquei 5 anos no auxílio. Quem ficou no auxílio doença, que hoje se chama auxílio por incapacidade temporária, pode somar esse tempo para a aposentadoria por deficiência, desde que você retorne à atividade logo após o final do seu auxílio. Ou seja, que você faça pelo menos uma contribuição após o fim do seu afastamento. Tem mais perguntas aqui, hein, gente? Vamos lá. A pergunta da Marina: essa aposentadoria é só por meio judicial? Marina, muito pelo contrário. A maioria das concessões de aposentadoria à pessoa com deficiência se dá na via administrativa, ou seja, no próprio INSS. Eu particularmente prefiro as perícias do INSS do que as perícias judiciais. As perícias do INSS costumam ser muito mais favoráveis aos segurados, tá bom? Vamos para mais uma. Aqui. Jovem sem o tempo de contribuição, olha aí. 6 cirurgias na coluna, pinos, complicações mais hérnias. Para a aposentadoria da Lei 142, quem não contribuiu não tem o direito, não há nenhuma alternativa. No caso da pessoa que tem a deficiência e não contribui para o INSS, se ela for de baixa renda, ela pode ter o direito ao benefício que a gente conhece como benefício de prestação continuada, o popular LOAS. Vamos lá. Uma pergunta muito comum, inclusive a pergunta da Raquel, dizem assim, né? Por que você fala de 64 a 78? É só quem nasceu nesse período que tem o direito? Não. É que geralmente as pessoas que nasceram nesse período já somaram o tempo de contribuição necessário. Mas independentemente do ano que você nasceu, o importante é que você some o tempo mínimo de contribuição, tá? Que eu já falei aqui, é 33 para o homem e 28 para a mulher. Aí alguns perguntam também,
Ah, mas quem nasceu em 78 jamais vai ter 33 de contribuição. Bom, o tempo de carteira provavelmente não, mas o tempo insalubre, lembra que eu falei que vale mais? Pode ser acrescido. E aí tem gente que até passa dos 33, tá bom? Próxima pergunta. Uma pergunta aqui da Valdeli. Ela diz que tem problema no joelho, 22 anos de contribuição. Como saber o meu grau? O grau da deficiência é uma pergunta que muita gente faz. Ele não está relacionado à classificação daquela doença. Ele não está relacionado à gravidade da doença. Muita gente diz assim, eu tenho uma perda auditiva grave, então o meu grau de deficiência é grave? Não é assim. O que determina o grau de uma deficiência é a quantidade de obstáculos que você tem por conta da doença. Então, para cada caso, tem que fazer uma análise bastante individualizada, porque tem pessoas com deficiência que sofrem mais com as barreiras da sua vida social e tem outras que não sofrem tanto, tá bom? Então, tem essa diferença. Próxima pergunta. Pergunta da Zilma. Vejo muitas pessoas dizendo que é muito difícil a aposentadoria por deficiência leve. Procede? Depende. Tem muita gente que pede a aposentadoria e não tem o direito. Tem muita gente que dá entrada no requerimento e não sabe fazer. Não tem orientação, não sabe qual documento levar, não sabe o que responder, não sabe como agir numa perícia. Não estou falando de simulação, estou falando que falta técnica para algumas pessoas. Na maioria dos casos, quando o filtro é bem realizado, quando a pessoa passa por uma boa triagem, quando essa pessoa tem bons documentos, quando ela é bem instruída para a perícia, a chance de um resultado positivo é muito grande, tá? Inclusive, esse é o meu trabalho, então não faz sentido eu divulgar uma aposentadoria se eu não tiver um retorno quanto a esses processos, tá? Então, o segredo é, busque sempre um advogado da sua confiança e que seja especialista na aposentadoria PCD, tá bom? Vamos para a próxima? Lesão de hérnia de disco, muito comum. As pessoas mandam sempre umas perguntas dizendo, tenho hérnia de disco, tenho discopatia, tenho direito de ser enquadrado? Depende. Tem gente que tem um problema na coluna, mas não fez um tratamento, não tem um laudo, não tem um exame, aí fica mais difícil. O ideal é que você tenha um histórico da sua deficiência, que tenha um acompanhamento, que você tenha bons documentos. E lembre-se, o mais importante de todos os documentos é o que comprova o início da deficiência, tá? Mais uma pergunta. Estamos chegando no final das perguntas daqui e aí eu vou responder as perguntas aqui da barra de rolagem, hein? Então fica aí, hein? Tem mais uma aqui, deixa eu ver. Ó, uma pergunta boa. É a Marcli Maia. Nome difícil, mas um nome bonito. Aposentei, pedágio de 50%. Tenho artrite reumatoide há muitos anos. Tem como reverter? Olha, independentemente do seu diagnóstico, se ele for maior, se o seu diagnóstico tiver um tempo de mais de 2 anos, da data da aposentadoria para trás, se for irreversível e se na data da aposentadoria você tinha a deficiência, você já deu um grande passo para a sua revisão. O outro passo é que se na data da sua aposentadoria você já tinha os 28 anos sendo mulher, 33 sendo homem. Dá uma curtidinha aí, meu povo, ó, dedinho na tela, vou ligar o ar-condicionado aqui que esquentou.
Ó, dedinho na tela, hein? Deixa eu tomar uma água aqui. Bom, mais uma pergunta, deixa eu ver. Fibromialgia. Hoje, inclusive, eu recebi um comentário de que a fibromialgia não pode ser enquadrada como deficiência. Engana-se quem pensa assim. Inclusive, 6 estados da federação são os únicos que não declaram a pessoa com fibromialgia pessoa com deficiência. Oi, dona Marlene, tudo bem, querida? Apenas 6 estados da federação não reconhecem a pessoa com fibromialgia como pessoa com deficiência. Além disso, independentemente se o seu estado reconhece você como pessoa com deficiência, tendo o diagnóstico de fibromialgia, se você comprovar que a sua doença lhe provoca barreiras e impedimentos de longo prazo, você também pode se aposentar pela Lei 142. Isso é muito importante. Mais uma pergunta. Tenho 15 anos de contribuição, porém antes de 94. Qual o mínimo de meses para aposentadoria? Você precisa ter 180 meses de carência. E aí existem 2 modalidades de aposentadoria por deficiência. Aposentadoria por tempo de contribuição, que é essa que requer um mínimo de 28 para a mulher e 33 para o homem. E tem a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, que tem outros requisitos. Por exemplo, o homem precisa de 60 anos e a mulher 55. A deficiência precisa ter 15 anos de diagnóstico e você precisa ter começado a contribuir após a deficiência e somar 15 anos de contribuição. Ou seja, ter no mínimo 15 anos de contribuição na condição de pessoa com deficiência. Isso é para aposentadoria por idade, que não se aplica à aposentadoria por tempo de contribuição. Mais uma pergunta, agora da Elaine. Tenho 48 anos, hérnia de disco, 25 de contribuição. Mesma coisa para você, Elaine. Você tem já os 25 de contribuição e você tem o diagnóstico de hérnia de disco. O importante, esse diagnóstico tem que ter mais de 2 anos, você tem que ter um bom relatório médico, você tem que ter documentos que comprovem a sua condição de pessoa com deficiência de outros órgãos, por exemplo, o RG, a CNH, o cartão de estacionamento. E também você deve somar os 28. Se você trabalhou exposta à insalubridade ou periculosidade, você pode ganhar mais tempo em razão desse tempo especial, tá bom? Vamos curtindo aí, meu povo. Vamos lá. Tem o ceratocone. Muita gente me pergunta do ceratocone. Já fiz transplante de córnea no olho direito. Tenho 50% da visão. Tenho direito? O ceratocone, ele só vai te resultar no caso de uma visão monoocular, se a sua visão for igual ou inferior a 20%, tá? O diagnóstico de ceratocone por si só não é considerado deficiência. A gente precisa saber se a sua visão é igual ou inferior a 20%. Como você já disse, ela é em 50%, então não é o diagnóstico de visão monocular. Tá acabando, segura aí, meu povo. O Cláudio, sobre a carência de 180 meses para se aposentar, ela não precisa ter sido cumprida na condição de PCD, tá? Você precisa ter mais de 2 anos de deficiência e no mínimo 180 meses de carência. Isso para aposentadoria por idade. Isso para aposentadoria por tempo de contribuição, tá bom? No mínimo 2 anos de deficiência, 180 meses de carência no mínimo,
28 a mulher, 33 de contribuição o homem. Estamos chegando. É que algumas, pessoal, são muito idênticas, né? Então não dá para responder todas, mas respondendo uma, já vai responder a dúvida de muita gente. Mais uma pergunta aqui, ó. Fernando, qual regra de cálculo de valores é baseado na Lei 142? São utilizadas... Deixa eu organizar melhor aqui. Qual a regra de cálculo para os benefícios são aplicados para a aposentadoria pela Lei 142? A Lei 142 foi a única aposentadoria que não foi modificada pela reforma, inclusive em relação à apuração do salário de benefício. Na Lei 142 ainda é possível desprezar os 20% menores salários. Isso é muito bom, porque aqueles salários menores, eles saem do cálculo da média, tá? Isso só pode ser feito na aposentadoria pela Lei 142, tá certo? Ó, pessoal, dos stories, muitas são repetidas, que nem eu disse. Então agora eu vou responder aqui na barra de rolagem. Nós estamos com 18 horas e 15 minutos, até 18 horas e 25 nós vamos aqui. Então vamos lá. O Caio pergunta: tenho 56 anos, professor de tênis, epicondilite lateral e medial do cotovelo direito. Sou PCD por isso. 30 anos de contribuição, 7 sem contribuição que o INSS não quer receber. O que eu faço? Muita informação nessa pergunta. Primeiro, o quadro me parece ser bem compatível com o enquadramento por deficiência para a Lei 142. É claro que depende de uma análise. Outra coisa, faltam 3 anos para você completar os 33 que a lei exige. Se você diz que 7 anos sem contribuição o INSS não quer receber, provavelmente porque o INSS está exigindo uma prova de que você exerceu uma atividade remunerada nesse período. Somente com essa prova que você consegue pagar os atrasados, tá? Então você tem duas alternativas: ou completar os 33, ou, se a sua deficiência for moderada, para o diagnóstico é mais difícil, mas se for moderada, você pode se aposentar com 29 de contribuição. Então é o caso para fazer uma análise, tá? Mas é mais compatível com deficiência leve. Mais uma aqui, a Marina. 28 anos e 11 de contribuição. Tendinite nos punhos e dedos desde 2016. Posso entrar com essa lei? 61 anos. Olha, Marina, parece-me um quadro bastante compatível. Mas o ideal é analisar a sua documentação e também fazer o cálculo do tempo de contribuição. Aí vai uma dica importante. O período anterior ao diagnóstico da sua deficiência, ele sofre uma redução de 7%. Isso existe para equiparar aquela pessoa que nasceu com a deficiência com aquela que adquiriu a deficiência durante a vida. Concorda que a pessoa que nasceu com a deficiência ela tem mais tempo passado com barreiras e impedimentos? Então, nesse caso, fazendo o cálculo, dá para saber se você já alcançou os 28 com a conversão ou se ainda falta pouco tempo. É bem provável que já, mas depende de uma análise. Flávia, tenho 50 anos, com 21 de contribuição. Fui diagnosticada com coxa artrose bilateral há 20 anos. Posso solicitar aposentadoria? Flávia, você precisa completar os 28 que a lei exige, tá? Se tem tempo com insalubridade, você pode somar a esses 21, mas deve completar os 28. A mesma coisa aqui, Casa da Lâmpada, a mesma coisa. O Cláudio, existe aposentadoria antecipada, 30 anos de contribuição e 53 anos?
Nesse caso, não. Somente se a pessoa tiver uma deficiência, e aí sim, sendo classificada como deficiência leve, o homem precisa de 33, moderada, o homem precisa de 29 e grave, o homem precisa de 25. Rossano, tenho 50 anos, sou monoocular e tenho hérnia de disco. Posso aposentar pela Lei 142? A visão monocular é uma deficiência até pela Lei 14.126, que considera as pessoas com visão monocular pessoas com deficiência leve. O que precisamos saber aqui no caso é o tempo de contribuição. Se você já tiver com 33, já é possível pelo menos requerer o benefício, é claro, depois de uma análise bem apurada desses documentos aí. Daniel, logo aproveitando a pergunta do Daniel, que está esperando o contato no WhatsApp, a nossa equipe voltou hoje das férias. E, gente, tinha mais de 1.200 contatos para a gente responder. Então, a gente está indo aos poucos, estamos trabalhando aí em regime de urgência. Peço desculpas e a compreensão de quem ainda não teve a resposta, mas um pouquinho de paciência, a gente vai organizar tudo e já entrar em contato com vocês, tá bom? No direct aqui do Instagram tem um robozinho, ele faz algumas perguntas, dá algumas orientações, já é um fôlego aí para a nossa equipe, mas se você chegou na fase do WhatsApp, lá é atendimento humano, aí logo a gente responde, tá bom? A Dalva é monoocular desde criança, tem 24 de contribuição e vai completar 55 em março. O caso da Dalva é um caso de aposentadoria por idade da pessoa com deficiência. Por quê? Ela tem a deficiência desde criança, já tem 15 anos de contribuição nessa condição, na verdade tem 24, e também a idade mínima que ela vai completar em março, que é os 55. Lembra que eu disse? Aposentadoria por idade, a pessoa com deficiência exige 55 anos de idade da mulher, 60 anos de idade para o homem, 15 anos de deficiência e igual tempo de contribuição nessa condição, tá bom? Silvana, 30 anos de contribuição, 61 anos de idade, prótese na coluna. Silvana, bem provável, um caso parece-me bem compatível, mas precisa de uma análise documental, tá? Você precisa ter os 28, você já tem 30. Você tem prótese de coluna, que provavelmente te traz barreiras e impedimentos no dia a dia. O que precisa é avaliar bastante os seus documentos e dar recomendações para que você alcance o seu direito, tá bom? Grande abraço para todo mundo que está aí. Olha aí, ó. A Gilda tem condromalácia, 24 anos dentro da sala de aula, nasceu em 69. Tem o direito a essa lei? Professora tem direito a PPP? Eu já vi PPP com ruído, mas confesso que é bem raro. Geralmente, o professor não tem direito à insalubridade pelo PPP. Você tem 24 dentro de sala de aula e tem condromalácia. A condromalácia, em casos semelhantes, foi enquadrada como deficiência. Agora, tem que ter 28 de contribuição no mínimo, tá bom? Então, no seu caso, ainda falta tempo. Ronaldo, 52 anos de contribuição, 32 de INSS, 6 de agricultura familiar. Posso ter o direito à aposentadoria? No caso, vai somar aí 38 anos no total. 38 anos no total, provavelmente você caiu na regra dos 50% do pedágio. Tem que avaliar se esse valor desse benefício lhe é vantajoso, tá? Então, é caso para fazer uma boa análise para verificar se você tem direito ao melhor benefício. E também tem a questão da deficiência, caso tenha algum diagnóstico. Por que é melhor esperar terminar o benefício para dar entrada na aposentadoria? Já tem os 33.
Olha, depende do caso. Quando você precisa desse tempo de afastamento para alcançar 33, aí você tem que esperar. Quando você já somou os 33, independentemente do seu tempo em afastamento, aí você precisa esperar o retorno, porque esse tempo só vai ser somado ao seu tempo de contribuição quando você fizer uma contribuição no retorno. Um abraço, Rose. Um abraço, Gilda. Mais uma, Márcia, 51 anos, hernia de disco, esporão nos pés, 31 contribuído, mas sem exames atuais. Primeira coisa que eu te recomendo é fazer um relatório novo. Faça um exame de imagem novo e um novo relatório. Isso vai ser importante porque você deve provar para o INSS que a sua deficiência persiste até a data do requerimento. Isso é muito importante. Faça os novos documentos, uma análise quanto ao tempo de contribuição e aí sim, provavelmente, vai alcançar o direito. Pessoal, estamos terminando a nossa live de hoje. Foi um prazer estar aqui com vocês. Um feliz ano novo, um excelente 2024 para vocês. Semana que vem tem mais, na segunda-feira, no mesmo horário. Já espero você aqui. Lá no Stories vai ficar uma caixinha de perguntas já para você deixar lá a sua dúvida, que será respondida aqui ao vivo na segunda-feira que vem, tá bom? Um grande beijo para vocês e muito obrigado pelo carinho. Um abraço.